Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e desta vez pessoal nós vamos continuar com Geologia. Ok pessoal, Geologia ainda não acabou, mas está quase. Está quase. Esta unidade está quase, porque depois ainda tenho de dar outra. Mas a outra ainda pode esperar um bocadinho, que eu preciso dar também outras disciplinas, ok? Mas pronto, eu não sei se vou conseguir terminar hoje, mas espero conseguir terminar. Pronto, nesta aula vamos dar as cartas de exorcistas e sucistas que eu disse que íamos dar na aula passada. Ok? Pronto. Então, as cartas de exorcistas, pessoal, são basicamente linhas irregulares que, para o mesmo sismo, delimitam áreas com a mesma intensidade sísmica. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam, mas nós demos uma coisa parecida à geografia, que foram as isosferas, não sei se vocês lembram, que tinha até os movimentos divergentes e convergentes. Pronto. Isso são coisas exorcistas, são linhas, pronto, designadas exorcistas. Ok, pessoal? Pronto. E essas linhas, pessoal, são irregulares, ou seja, não formam um círculo correto, não um triângulo correto, não, pessoal. São irregulares, formam figuras estranhas, ok, pessoal? Digamos assim. Então, após a avaliação da intensidade sísmica em várias regiões, a partir de testemunhos da população, depois da ocorrência de um sismo, é possível traçar linhas designadas isocistas, como nós já vimos. E estas linhas são tendencialmente concêntricas, mas irregulares. Ok, pessoal? Distribuídas a partir do epicentro, desculpem, epicentro, e delimitam áreas com a mesma intensidade sísmica. E estes mapas designam-se cartas de exorcistas. Ok, pessoal? Que servem de instrumento muito importante, pessoalmente, para determinar o local mais provável de epicentros. Ok? Sismos históricos. Isto pode ter uma conexão com aquela matéria que nós demos, que era a determinação do epicentro. Uh, pois, pois a rede mundial de estações sismográficas foi instalada apenas há cerca de um século. No caso de áreas geográficas de baixa ou nula densidade populacional, a incerteza de determinação da intensidade do sismo leva a que as exorcistas sejam representadas a tracejado. Ora, então, basicamente, para resumir, as cartas de exorcistas são representações gráficas em torno dos epicentros de linhas tendencialmente concêntricas que unem pontos com a mesma intensidade sísmica. Ok, pessoal? Então, este mapa que vou-vos mostrar é um exemplo de uma carta de exorcismo. E eu vou explicar. Então, pessoal, vocês veem. Olha, este aqui é melhor. Este aqui foi um mapa retirado em 1909. Como vocês podem ver, esses números em numeração romana fazem parte da escala macrosísmica europeia, a 98, que basicamente mostra que o epicentro está mais ou menos em Benavente, como vocês podem ver aqui. Está aqui no centro. Porquê? Porque vocês veem que, segundo a numeração romana, vai aumentando quando chega para aqui, para esta região. Porque isto está grau 9, grau 8, grau 7. Vocês sabem que quanto maior o grau, maior a intensidade. Então, aqui o centro é basicamente onde está para aqui o epicentro, ok? Portanto, as cartas exorcistas servem para ver. Vocês já provavelmente já viram estas imagens antes, porque vocês já deram isto no sétimo ano, mas resumidamente, basicamente, as cartas de exorcistas servem para ver, analisar a tracejado, onde, segundo as linhas exorcistas, serve para verificar onde está situado o epicentro, ok? Em que região, porque isto não é muito específico, ok? Pronto. E é basicamente isso. E agora, pessoal, vamos dar as cartas de intensidade máximas. E, pessoal, estas cartas, pessoal, servem. Ok, pera. Estas cartas de intensidades máximas encontram-se representadas graus de intensidade máxima sentidos em cada região, tendo em conta todos os sismos ocorridos até à atualidade. Ok, pessoal? Estas cartas constituem um ótimo instrumento na gestão, planeamento e ordenamento do território. A carta de intensidade máxima de Portugal consiste em concluir que o risco sísmico é significativo, ok? Pronto. Uh, Pronto, eu não sei se vocês precisam saibam muito desta matéria, mas basicamente está aqui um exemplo de uma carta de intensidade sísmica. Aqui. Portanto, vocês sabem que quanto mais escuro tiver, portanto, pior, não é? O sismo. E esta é basicamente outra forma de encontrar o epicentro
de um sismo. Portanto, vocês puderam ver aí na região de Lisboa que estava mais vermelho escurinho. E esse vermelho escurinho representava, representava X, ou seja, 10, grau 10. Ok, pessoal? E grau 10, comparado com os outros, estava grau 5, grau 6, grau 7. Ok, pessoal? Mas na região de Lisboa apontava grau 10, ok? Que é muito gravinho, grave. Ok, se calhar estão a falar do terremoto de 1755, não sei. Mas, depois falam aí de falhas, eu não percebo porquê. Falam aí de falhas ao lado, mas eu não precisam de saber isso, acreditem em mim. Ah, porque, pá, nós passámos isto meio cá à frente, portanto também vou passar isto um bocadinho meio à frente. Não é, claramente não é para despachar, não é? Pronto. Agora, pessoal, agora é que sim, é a parte mais importante do vídeo, que são os tsunamis ou maremotos. Ok, pessoal? Porque isto dos tsunamis tem uma conexão com os sismos, não é? Como é óbvio. Ok, pessoal? Portanto, a ocorrência de elevada sismicidade provoca tsunamis, ok? Como provocou também tsunamis em Portugal. Que foi o que aconteceu em 1755, pessoal. Não sei se vocês se lembram. Lembram-se, quer dizer, vocês não tiveram lá, mas não sei se vocês lembram-se de dar isto. Mas no terremoto de 1755, em Portugal, depois do terremoto aconteceu um sismo. Um sismo. Depois do terremoto aconteceu um. Portanto, veio um tsunami. E porquê, pessoal? Um tsunami, pessoal. Para já, o que é um tsunami? Eu sei que toda a gente sabe, mas eu vou dizer a mesma. Um tsunami são ondas gigantes originadas por sismos de grande intensidade e com hipocentros pouco profundos em regiões oceânicas. Ou seja, pessoal, porquê é que os tsunamis acontecem? Ou os maremotos, mas eu prefiro que vocês digam tsunamis. Pessoal, os tsunamis acontecem porque acontecem quando o hipocentro, ou seja, a origem do sismo, está em profundidade e está num sítio onde há água. Onde há, por exemplo, um mar. Por exemplo, ou seja, se o hipocentro estiver debaixo pronto, num sítio onde há uma praia, por exemplo, pronto, se estiver embaixo d'água, se o hipocentro estiver não em muita profundidade e estiver embaixo d'água, vai haver um grande tsunami, ok? E é isso que faz originar um tsunami. Eu não consigo explicar bem, mas pessoal, quanto menor for a profundidade do hipocentro, quanto mais na superfície tiver o hipocentro e quanto maior o grau de intensidade, maior será o sismo, maior será o tsunami feito, ok? Porquê? Porque obviamente se o hipocentro decide fazer um sismo debaixo d'água, obviamente que as águas não vão ficar paradas, não é? Obviamente que as águas vão se mexer, certo? Então, pessoal, basicamente, as medidas que se aproximam da orla costeira, as ondas perdem velocidade, enrolam e desculpa, isto são passos, ok. Portanto, primeiro, ao gerar um sismo onde ocorre um movimento vertical de blocos tectónicos que afeta o fundo oceânico e desencadeia o deslocamento de grandes volumes de água. Depois formam-se ondas inicialmente baixas, mas que se deslocam a velocidades na ordem de 700 km por hora. À medida que se aproximam da orla costeira, as ondas perdem velocidade, enrolam e ganham a altura. A formação destas ondas provoca habitualmente o recuo de água no mar junto à costa, um dos primeiros indícios observáveis de um tsunami. E depois, por último, as ondas podem ultrapassar a linha de costa, causando grande destruição na sua paisagem. Então, pessoal, se vocês virem um sismo em que o hipocentro está debaixo da água, pá, um tsunami vai acontecer, ok? Ou pessoal, se vocês virem as ondas a recuarem muito, também pode ser um sinal de tsunami, ok? Pronto. Portanto, se acontecer um sismo de grande magnitude e grande intensidade, vai haver um sismo, ok? Se o hipocentro estiver debaixo d'água, ok? Pronto, é basicamente isso que eu quero que vocês saibam dos tsunamis. Também não há muito a dizer, mas é basicamente isso. É porque estas últimas... As últimas matérias são sempre rápidas das unidades. Pá, são só tipo... Só são aqui porque sim. Portanto, resumindo, os tsunamis são ondas... Pronto, isto vocês já sabem. E por último, vamos dar as ações de prevenção do risco sísmico. Pronto, a última matéria para acabar, a sismologia. Vamos dar medidas para vocês terem mais cuidado quando acontecer um sismo. Blá blá blá. Portanto, como eu já tinha dito na aula das escalas, construções antissísmicas, pessoal. Sim, porque tem que nós temos que arranjar não, construir construções mais antissísmicas, ou seja, construções mais fortes para prever
pronto, sismos, não é? Ah, pronto, basicamente é isso. E depois, educação e sensibilização das populações, ou seja, espalhar uma mensagem, saber tipo um tutorial de como, o que fazer enquanto tiver a acontecer um sismo, portanto temos que espalhar essa mensagem, portanto educar as pessoas sobre os sismos, é o que eu estou a fazer agora, e depois sensibilizar as pessoas, ou seja, as consequências que podem acontecer com. A gente tem de avisar as pessoas as consequências que podem haver com o sismo, para além de destruir edifícios e etc. Ok? E depois participar em exercícios de evacuação. Vocês provavelmente na vossa escola, na vossa escola, vocês provavelmente já experienciaram um simulacro, certo? O que é um simulacro? É basicamente quando a gente imagina que está a acontecer um sismo e a gente sai da escola, certo? Pronto. É basicamente isso. Eu acho que é uma boa ação de prevenção de risco sísmico, que é a participação de exercícios de evacuação. Por exemplo, fingir, entre aspas, que está a acontecer um sismo e pronto, tentar ficar debaixo da mesa, ah, estar debaixo de uma cena, aquela cena das portas, etc. Portanto, exercícios de evacuação, pessoal. Eu não posso ensinar muito acerca disto porque eu não tenho muita informação, mas é muito fácil vocês encontrarem informação sobre isto. Se vocês quiserem mais, ah, basta só pesquisarem medidas para sismos. O que é que tu deves fazer antes dos sismos? Que é, a primeira coisa que deves fazer é acalmar, ok? Acalmar, isso aqui é um bocadinho difícil, mas acalma-te, ok? E pessoal, e depois, isso é o que deves fazer antes dos sismos. E durante os sismos, eu já não faço, não sei explicar bem, mas tu tens que ficar calmo, para além disso, e tens que ter muito cuidado, ok? Depende do grau de intensidade, porque se for grau 12, se for grau 12 eu acho que estas medidas não vão ser muito, não vão ajudar muito, não vão ajudar muito. Mas esperemos que nunca aconteça um sismo de grau 12, pessoal, e é isso. E acabamos a unidade dos sismos. E para acabar, pessoal, vamos fazer aqui uns exercícios de verificação, porque a gente, cada vez que acaba uma unidade, faz sempre uns exercícios de verificação. E bora lá ver como é que nós estamos. Ora, então, página 163. Portanto, vamos fazer aí os 9 exercícios. Pronto. Os sismos. Pessoal, vocês têm que pensar, ok? Portanto, tirem screenshot, caso vocês não tenham o meu manual, e tentem perceber as perguntas. Portanto, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5, pergunta 6, pergunta 7, pergunta 8, isto aqui é de ordenar, e pergunta 9. Portanto, vamos fazer isto rapidamente porque isto é escolha múltipla. Pronto. Enfim, pessoal, pergunta 1. Os sismos é a opção. Portanto, eu quero que vocês façam isto antes de eu dizer as respostas e explicar. Pronto. Então, a pergunta 1 é a opção D, ok? Resultam do movimento em falhas geológicas ativas. Portanto, isto é o significado dos sismos. Vocês já devem saber isto. É a primeira coisa que vocês devem saber desta unidade. Resultam do movimento em falhas geológicas ativas, ok, pessoal? 2. A segunda teoria do ressalto elástico, muito importante, é a opção C. Portanto, segundo a teoria do ressalto elástico, a deslocação de blocos rochosos ocorre ao longo de uma falha geológica. Ok? Pronto, isto já foi explicado se quiserem lá ver. Vejam. 3. O hipocentro de um sismo é a opção B. É o ponto do interior da Terra onde este teve origem, certo? Acho que isto toda a gente já sabe. O hipocentro está em profundidade e é onde se originam os sismos. Pronto. 4. As ondas sísmicas transversais. Portanto, 4. Opção C. Portanto, provocam a vibração das partículas numa direção perpendicular à propagação das rochas. Portanto, pessoal, as transversais são as ondas S e as longitudinais são as P, ok? Pronto. 5. A 5 é a A. Portanto, as ondas de Love e Rayleigh são as que possuem maior amplitude e por isso são as mais destrutivas, ok? Pronto. Portanto, as ondas superficiais têm maior amplitude, pronto, e obviamente são mais destrutivas por estarem à superfície, não é? 6. A 6 é a B, portanto, as descontinuidades de Moho e Gothenburg separam, respectivamente, a crosta do manto e o núcleo externo. Ok, pessoal? Pronto, isto vocês também já têm que saber. 7. A 7, pessoal, é A.
Portanto, as zonas de sombra sísmica correspondem às regiões da superfície da Terra onde não são registadas ondas sísmicas. Portanto, é a opção A, porque a gente sabe que as ondas não são registadas por ondas sísmicas, certo? Ok. 8. Ordena as seguintes etapas numa sequência cronológica de modo a descrever a determinação gráfica de um epicentro. Ok. Esta pergunta pode sair no texto. Então, primeiro é B, portanto, identificar o intervalo de pH, não é? Depois é a D, medir o intervalo SP. Desculpem, primeiro a B é identificar o registro de chegada de ondas P e S nos sismogramas de 3 estações. Depois é a D, que é medir o intervalo S menos P. Depois é a calcular a distância epicentral no gráfico de tempo e distância. Depois é E, converter a distância epicentral à escala do mapa. E depois é C, traçar circunferências com centro em cada estação e Ra igual à distância epicentral à escala do mapa. Ok? E por último, a 9. A 9 é, para diminuir os riscos associados a sismos, deve-se, portanto é a opção D, evitar as construções em zonas litorais de elevado risco de tsunami. Eu não falei desta medida, mas exatamente, pessoal, para cá sem me esquecer. Pá, a gente tem que evitar as construções em zonas litorais. Porque em litorais, porque, pá, está mais perto de haver um tsunami, já que está no litoral, certo? Obviamente, isso é lógico. Então sim, é a opção D. Mas enfim, pessoal, acabámos a unidade dos sismográficos. Oficialmente acabámos esta unidade. E o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Agora, sei que tenho mais uma unidade de geologia para dar, mas agora vou-me focar noutras disciplinas. Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo. Eu não estava a esperar que este vídeo fosse muito grande, mas normalmente com a resolução de exercícios, os vídeos ficam sempre muito grandes, não é? Mas pronto. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Eu já disse isto várias vezes. E vamos. Olha, só tchau, ok? Só tchau. Bye bye.